assim, né? Então, eu queria que você prestasse atenção na mensagem de hoje. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, como a Marilene falou. Quem vai tratar com você hoje à noite não é a Ana, eu sou apenas um instrumento, né, de vários instrumentos que o Senhor tem aqui nessa igreja. E nós hoje vamos aprender sobre o tema temor a Deus. Nesse mês de fevereiro, nós vamos estar com esse tema específico, que é temor ao Senhor. E é importante que a gente entenda o que é temer a Deus, né? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender ou não têm o entendimento correto do que significa temer a Deus e confundem muitas vezes temor com medo. Mas a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, né? Deus não nos deu esse espírito. Muitas vezes, quando eu estou, com medo de alguma coisa, eu falo para mim mesmo: ei, você não tem espírito de medo, Deus não te deu esse espírito, por que você está aceitando isso? E eu fico, quando o medo não vai embora, eu fico repetindo até ele ir, eu fico lembrando aquele versículo para mim mesma, falando: ei, Ana, você não tem espírito de medo, Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de medo, então por que você está com medo? Não tem para que ter medo, se você está com o Senhor, você não precisa ter medo, não é? Então, temer a Deus não tem nada a ver exatamente com ter medo de Deus, e nós vamos aprender um pouco a respeito disso nesta noite. Nós vamos ver aqui também, eu peguei o significado de temer, ou de temor, né, em algumas línguas, mas assim, na verdade, peguei na nossa língua, que é português, né? Eu vou começar com ela, porque é a nossa língua. Lá no dicionário diz assim, que temor significa ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, viver no temor, tá? Peguei também no grego, né? Nós sabemos que a maior parte da Bíblia foi escrita no grego ou no hebraico, né? O grego, na época de Jesus Cristo, ele era o inglês de hoje. O inglês hoje é a língua universal, né? Mas se você for no Brasil, vai ter alguém que fala inglês no Brasil para se comunicar com os estrangeiros. Se você for no Japão ou em qualquer outra nação, você vai... Não é que todo mundo daquela nação saiba falar inglês, mas a maioria das nações tem gente que fala aquela língua para poder se comunicar, né? E na época de Jesus Cristo, o grego era justamente o inglês de hoje, era a linguagem universal. Então, quando as pessoas queriam que algo se espalhasse pelo mundo conhecido daquela época, eles iam escrever as coisas em grego. Então, por isso também, a maior parte do Novo Testamento foi escrito também em grego, porque a intenção não era alcançar somente os judeus, porque senão só teria sido escrito em hebraico, mas foi escrito em grego porque a intenção de Deus foi sempre alcançar o mundo, foi sempre alcançar também a nós, né? As outras nações. Israel era para ser luz para as nações. Foi isso que Deus chamou Israel para ser. E aí a gente vê que no grego a palavra temor, ela é só uma única palavra, que é phobeo, e está relacionado a fobia. Em português a gente tem as duas palavras, que é medo e temor, né? A gente pode usar que está com temor ou está com medo. Já em hebraico nós também temos duas palavras, tá? Em hebraico nós temos a palavra fakad, que significa o medo em geral, né? Medo, está com medo, está assustado ali. E o irá, que temor reverencial associado à autoridade, poder e santidade, né? Então, existem esses dois tipos. Com certeza, a palavra de Deus, quando está falando para a gente temer ao Senhor, ela está nesse segundo sentido aqui, do hebraico, do irá, de dizer temor reverencial, associado à autoridade que aquela pessoa tem, né? Aquilo que ela representa, o poder que ela tem, a santidade que ela tem. E quem mais santo do que Deus? Quem mais santo do que o Senhor? Os anjos poderiam dizer: tu és amor, 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 tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és lindo, 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 tu és sublime, tu és grande, tu és poderoso. Mas os anjos estão repetindo a Deus o quê? Que Ele é santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Sem se cansar, estão repetindo que Deus é santo. Então, essa é uma característica do caráter do nosso Deus. Ele é santo, né? E eu acredito que a gente nem tem um entendimento total do que é ser de fato santo. Mas é algo muito sublime, é algo maravilhoso demais. É alguém em quem a gente realmente pode confiar, é o nosso Deus, né? E falando de autoridade, quem mais alto do que o nosso Deus? Em cargo de autoridade, se a gente for olhar hierarquicamente, o senhor de uma empresa, ele é o cargo mais elevado da empresa, né? Mas, acima de todos os reinos,
Existe um reino que é eterno e que subsiste para sempre. Não é? Porque os senhores vão passar. Mas o reino de Deus não vai passar, e o reino de Deus ele permanece estabelecido. Deus está acima de todos os reinos, de todas as hierarquias, de todas as autoridades. Ele está acima, soberano, sobre todos os reinos da terra. Então, nosso Deus ele tem toda a autoridade. É tanto que Jesus Cristo falou que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quem deu a Jesus Cristo a autoridade? Senão aquele que tem, porque quem não tem não pode dar. Quem deu a Jesus Cristo a autoridade foi o próprio Pai, foi o próprio Deus, que deu a Jesus, né, a autoridade nos céus e na terra. Então, o nosso Deus, ele tem autoridade, e ele é a autoridade suprema, é a autoridade máxima. Não há ninguém mais alto do que Deus ou mais elevado do que o Senhor. Ele é o topo, né, digamos assim, se tivesse uma pirâmide, ele está no topo dessa pirâmide em questão de hierarquia e de autoridade, né? Deus não está subordinado a ninguém. Diante dele estão subordinadas todas as coisas, né? Independente, grandes e pequenos estão subordinados diante do Senhor. E na questão de poder, o nosso Deus ele é poderoso? Não, o nosso Deus é todo poderoso. Nosso Deus é El Shaddai. É o Deus que ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, ele é autoexistente. O Deus que criou todas as coisas do nada. Que tem poder de trazer à existência até o que não existia, ele tem poder de trazer. E de criar todas as coisas. Nosso Deus, ele é todo poderoso. Todas as coisas na terra precisam de uma fonte renovável para continuar se mantendo. Inclusive nós. Precisamos de uma bombinha que é o coração que está aqui bombeando sangue para o meu corpo estar aqui vivo. Né? Se o coração parar, essa é a fonte do meu corpo aqui. Significaria morte. Mas aí também tem outra fonte. Comida, eu preciso comer para me manter forte os dias que vão passando. Ou seja, nós dependemos de outras coisas, de outros fatores. Né? O dinheiro, aí a gente precisa ganhar dinheiro como? Com uma fonte, o trabalho. Todo mês tem que estar, tipo, se aquela fonte ali secar, não chega o dinheiro. Então, é uma fonte que tem que ser alimentada. Né? A energia está aqui, mas ela não está aqui de graça. Algo está gerando essa energia. Seja lá numa usina elétrica, seja nas comportas, né? Tipo, hidrelétricas também. Mas está sendo gerada essa energia. Se lá der problema, a energia falta aqui. Mas Deus não precisa de nada disso para ser Deus e para permanecer vivo. Ele não precisa de alimento, ele não precisa do ar como eu e você precisamos. Ele não precisa de outras fontes, ele é a própria vida. Ele é o próprio poder. Ele é o Senhor. Então, se nós temos que temer a alguém, e muitas vezes nós tememos a pessoas que estão acima de nós hierarquicamente, começamos aprendendo a temer, não esse de medo, mas esse temor, né, reverencial, em casa aos nossos pais. Os nossos pais que são autoridade sobre nós tememos a eles quando crianças. Não é que quando grande você não vai temer, né? Porque pai não deixa de ser pai, mãe deixa de ser mãe. O olhar do seu pai já está te dizendo alguma coisa, se é um sim ou se é um não. Mas quando a gente é criança, a gente aprende a reverenciar os nossos pais, a honrar os nossos pais, até mesmo com o olhar. Se algo que você estiver fazendo errado, sua mãe olhar para você de um jeito que você está... Quando chegar em casa a gente resolve, você já muda ali o seu comportamento. Isso é um temor reverencial, não é um temor que tem medo. Que a mãe vai matar você. A mãe não vai matar você, o pai não vai matar você, ela vai te corrigir. Nós sabemos disso. Quando a gente se torna adulto, já passou essa fase aí, mas a mãe e o pai continuam sendo ali uma referência para a gente de temor. É tanto que quando a mãe chega e fala assim, rapaz, não namora com fulano não, porque essa pessoa não vai trazer algo bom para você. Você já viu isso e isso? Aí você, opa, tenho que considerar a palavra da minha mãe e do meu pai, né? Por que isso? Na verdade, eles querem o seu bem. Quando você vai crescendo, você vai entendendo que o que o seu pai está te ensinando é que existem caminhos maus nesse mundo que podem te levar a um caminho ruim, de sofrimento, de morte, de tristeza, de dor, te levar a morrer cedo.
Porque é isso que os teus pais estão te ensinando. Só que quando você é criança, você não entende isso totalmente, mas quando você é adulto, você compreende. Hoje, eu compreendo muito mais do que quando eu era criança, o que é que a minha mãe estava querendo me passar. E eu entendo que todas as vezes que eu ouvi o que ela falou e considerei os seus conselhos, eu me dei bem. Quando ela falou algo para me livrar do mal. E nós estamos falando de pais que não são perfeitos, que podem errar. Vamos dizer que o seu pai só tinha sempre conselhos bons para te levar para o caminho de Deus. Então, ele seria 100% certo, estaria sendo sempre certo. Mas os nossos pais são falhos, podem falhar, mas a intenção deles é sempre o melhor para nós. Porém, nós temos alguém que não falha nos seus conselhos. Alguém que não se corrompe. Alguém que consegue ver o que os nossos pais não conseguiam ver. Meu pai poderia dizer, ou a minha mãe dizer, não vai namorar com essa pessoa porque eu vi tal coisa. Eu consigo perceber pelo comportamento, pela atitude, pela palavra, isso. Mas e Deus que consegue ler a mente e o coração? Que tem muito mais conhecimento do que os nossos pais. Quanto mais não devemos nós ouvir ao que o Senhor tem a nos dizer para nos livrar do mal, para nos livrar da morte, para nos livrar do sofrimento, para nos livrar da miséria, para nos livrar da tristeza, para nos livrar de coisas ruins, porque o mundo tem coisas ruins. Mas Deus não deseja isso para nós, porém existem caminhos que levam a essas coisas. E o que é que vai nos livrar disso? O temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor não é para a morte, é para a vida. O homem que temer ao Senhor vai desfrutar de dias de bênção e de paz na terra. E nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Eu peguei também o que significaria assim, temer a Deus, né? O temor a Deus, o que significaria. E diz assim, que ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Tá? Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante de Deus, o Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo dele, ou pavor dele. Ao contrário, o temor ao Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão que nós temos a ele. Né? Então, assim, a gente começa a ver aqui primeiro que temer a Deus, né, é reverenciar e respeitá-lo ele como Criador e como nosso Salvador. Então, a gente começa a ver também aqui que a gente precisa saber quem ele é. Se eu não souber quem Deus é, eu não posso reverenciar o Senhor. Se, por exemplo, hoje eu sei quem é o Senhor da minha empresa, da empresa que eu trabalho, né? Da minha. Então, se eu não soubesse quem ele era, e ele chegasse lá na loja que eu trabalho, ele poderia passar para mim como um cliente comum como os outros, correto? A partir do momento que eu sei quem ele é, se ele entrar hoje lá na loja, eu não vou tratar ele, não é que eu trato os outros ruins, não, eu trato bem. Mas ele, com certeza, eu vou ter uma consideração maior, porque eu sei que é alguém que está lutando ali por nós, que foi fundador da empresa onde eu estou trabalhando hoje, onde eu tiro o meu sustento. Né? Então, assim, existe um respeito, existe uma admiração, existe uma gratidão. Né? Mas eu preciso saber quem é. O que aquela pessoa fez. O que ela pode fazer. Né? Então, assim, para a gente temer a Deus, a gente precisa conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais vamos temê-lo, mais vamos amá-lo, mais vamos reverenciá-lo, mais vamos nos esforçar para obedecer ao Senhor. Porque nós vamos aprender também nesta noite que o temor também está ligado ao nosso nível de obediência. Porque quem teme a Deus vai ouvir a sua voz. E eu gostaria de ler com vocês lá em Provérbios 9 e 10, por gentileza. É um versículo bem conhecido nosso. Lá em Provérbios 9 e 10, eu vou ler só a parte A, onde diz que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Não diz que o temor do Senhor é o princípio das dores.
é o princípio da tristeza, é o princípio da infelicidade. Não, diz que o temor do Senhor é o princípio, ou seja, uma premissa. Se alguém quer ser sábio na vida, ou seja, na terra, ele precisa temer a Deus, porque se ele não teme a Deus, ele não pode ser sábio. Quem não teme ao Senhor não é sábio. É um tolo, como a própria palavra do Senhor fala, né? Porque não reverencia o seu próprio Criador, não reverencia aquele que lhe deu a vida, aquele que criou a terra, que criou todas as coisas para nós, não reverencia a ele, então não poderia ser uma pessoa sábia, né? Mas a Bíblia fala que se alguém quer ser sábio, a primeira coisa que ela precisa fazer é temer a Deus. Amém? Você teme o Senhor? Se você teme ao Senhor, então parabéns, porque você é uma pessoa sábia. Você tem sabedoria. Então não quero que você nunca mais você diga que você não tem sabedoria, que você não sabe das coisas, que você não é inteligente. Porque se você teme ao Senhor, você tem acesso à sabedoria de Deus. Porque Tiago mesmo fala que se alguém não tivesse sabedoria, pedisse a quem? A Deus. Ele não fala que buscasse nos livros, que buscasse nas universidades, que buscasse nas escolas. Ele fala que a sabedoria só se encontra em um lugar, que é com o Senhor. Né? Nós podemos ser inteligentes, aprender, ter o conhecimento do mundo, isso é bênção. Mas o que nos traz sabedoria na nossa vida é o temor a Deus, é conhecer ao Senhor, conhecer a sua palavra. Porque quando nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos colocar ela em prática na nossa vida. Porque temer a Deus não é só temer de conhecer. É andar com Ele. Andar com Jesus. É viver o Evangelho. Porque o Evangelho não foi feito só para ser lido. Ele foi feito para ser vivido. E aí você pode dizer, mas Ana, não é fácil no mundo de hoje. Não é fácil desde quando Adão pecou. Quando Adão pecou, entrou o mal no mundo, irmão. E ficou difícil o negócio. E sozinho a gente não consegue mesmo. Não é fácil. Sem o Espírito Santo eu não ia conseguir. Tenho certeza que você também não iria. Nós conseguimos porque existe uma graça, existe um favor de Deus dentro de nós, que é o próprio Espírito de Deus nos ajudando a obedecer. Porque sem Ele a gente não consegue mesmo, não. Sem Ele, irmão, se você está achando que está difícil, imagine sem o Espírito Santo como não iria estar a sua vida. Como você enfrentaria os problemas que você tem enfrentado sem Deus? E sem temor a Deus? Talvez nem aqui você tivesse mais nessa terra. Não é? Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Nós vamos ver também lá em Salmos 33:8, por gentileza. Tema ao Senhor toda a terra, e temam-no todos os habitantes do mundo. Nós vemos que a palavra de Deus diz que não só nós, os filhos de Deus, devemos temer a Deus, mas que todos, até mesmo aqueles que não creem em Deus, deveriam temê-lo. Porque Ele é o Criador. Porque Ele formou o homem. Porque Ele criou a terra. Porque Ele é o nosso Deus. Vamos ver também lá em Salmos... Nós vamos ver no Salmos 33, porque também a Bíblia fala que todos deveriam temer a Deus, ou devem temer a Deus, né? Antes desse versículo, existem alguns versículos para trás, a gente vai ler o 6 e o 7, que diz assim, Salmos 33, 6 e 7. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Essa versão está bem mais assim, tipo, bem formal, né? Mas quer dizer assim, ó, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos, certo? Então, assim, quem é o nosso Deus? Ele é o Criador. Quem pode fazer isso senão o próprio Deus? Né? Ajuntar os céus. O homem até hoje conseguiu ir até alguns planetas, até algumas galáxias, mas acima disso o universo é infinito para nós. Mas será que ele é infinito para Deus? O nosso Deus é maior que o universo, né? A Bíblia diz que nem os céus podem contê-lo. Não podem conter o nosso Deus. Então,
A infinitude do nosso Deus é muito maior. E ali também no versículo Salmos 33, no 9, fala assim: porque ele falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Ou seja, agindo Deus, quem pode impedir? Né? Então é alguém que deve ser realmente temido por nós. Ah, mas Satanás falou isso. Não importa o que Satanás falou, porque o que ele falou não tem garantia que vai acontecer. Agora, se Deus falou, meu amigo, vai acontecer. Eu posso falar e pode não acontecer. Você pode falar e pode não acontecer. Porque a palavra de Deus é maior do que a palavra de qualquer pessoa. Se alguém lançar sobre você uma palavra de maldição, e você disser, em nome de Jesus não tem poder sobre mim, porque existe um sangue que me cobre, e isso está na palavra de Deus, maior vai ser essa palavra do que a palavra da outra pessoa. Independente de quem ela seja, porque Deus está acima de todos. E a palavra dele vai sempre prevalecer. E diz que céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Né? Então, assim, o nosso Deus, ele é temível. Tá? Ele tem autoridade. E ele deve ser reverenciado como Deus, como nosso Criador, como nosso Senhor. Lá em Salmos 112, 1 também diz assim. Salmos 112, 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz, afortunado, em outras versões falam, né? Ou seja, grande riqueza tem. Não está falando de dinheiro aqui, irmão. Está falando de uma pessoa que é rica espiritualmente em todas as outras coisas. E claro que essa pessoa também tem dinheiro. Ela vai ser suprida, né? Em todas as coisas, porque ela tem Deus. Quem anda com Deus não vai ter falta, né? E diz, louvai ao Senhor, porque bem-aventurado, ou mais do que feliz, ou afortunado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, se você for alguém que teme ao Senhor, que o reverencia, que considera, que dá ouvido à sua palavra, que obedece à sua palavra, na vida você vai ser esse homem, mais do que feliz, mais do que afortunado. Porque se você obedecer, você vai colher as bênçãos. Obediência traz o quê? Bênção. Aquele que obedece ao Senhor vai colher, vai desfrutar das bênçãos, irmãos. Vai chegar o dia, vai chegar do pagamento. Vai chegar o dia do pagamento. Vou ler para vocês também lá em Salmo 128. É um salmo pequenininho, mas ele diz muitas coisas a respeito daquele que teme a Deus. Ele tem muitas promessas para aqueles que estão dispostos a temer ao Senhor. E eu acredito que todos vocês, pelo menos eu lendo esse salmo, eu falo, nossa, que bênçãos maravilhosas. Eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha casa, eu quero isso nos meus dias. Né? Então, assim, só há promessas boas para aqueles que temem a Deus. Né? Que diz, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não, esse é o versículo ainda está 128. Cadê o versículo, por gentileza? Esse é o 128? Pode passar, por gentileza. Desculpa. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ou seja, essa pessoa vai ter trabalho. E o trabalho dela vai sustentar ela. Está dizendo que ela vai comer do fruto do seu trabalho. Não vai lhe faltar nada. Ela terá sustento, ela será provida. Não vai passar necessidade. Não vai mendigar o pão. Não é porque a palavra de Deus diz, nunca vi um justo a mendigar o pão. Né? Ele está dizendo, e vai ser feliz, e vai ir bem nas coisas, porque teme a Deus. Próximo, por favor. Pode ir passando automaticamente depois que eu for lendo, tá? A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Você quer ter essa família tão próspera, tão frutífera e que se reúne à mesa com alegria? Com certeza, irmão, nós queremos isso. E a Bíblia diz que se nós temermos a Deus, nós vamos ter essa alegria dentro da nossa casa. De que o seu cônjuge vai ser frutífero. De que os seus filhos também vão trazer alegria. E vão produzir frutos de justiça que agradam ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao
Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Não fala que só em alguns dias. Fala que nós vamos viver o bem e usufruir dessa bondade de Deus todos os dias. Se nós temermos ao Senhor, nós vamos usufruir da sua bondade todos os dias, irmão. Então hoje é um dia de você usufruir da bondade de Deus. Se você é alguém que teme ao Senhor, a bondade dele está disponível para você. O favor dele está disponível para te alcançar, para te abençoar, para suprir as suas necessidades. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Quem quer ver o filho dos seus filhos? Se Jesus não voltar, eu quero, né? Mas se Jesus voltar, eu vou. Mas quem não quer ver a sua posteridade? Quem não quer ter dias longos sobre a terra, com saúde? Eu fui essa semana, domingo, nós fomos à igreja lá no Manaí, né? A Manaí Church, onde o pastor Luiz estava ministrando. E lá eu conheci uma senhora que tinha, ou era 84, 87 anos. Irmão, eu não daria essa idade para ela. A mulher estava enxuta, jovem. Parecia mais que ela tinha no máximo uns 60 anos ali. Nem cabelo branco ela não estava. E lá com a neta, com o pessoal na igreja, com saúde, lúcida, chegando próximo ali dos 90 anos, andando para todo lugar, sem ninguém precisar guiar ela. Ela não estava tremendo, nada, estava andando normal como eu estou aqui, ó. Pela igreja vendo, enxergando tudo, sem óculos. Eu falei, olha, se Jesus não voltar, quero eu chegar nessa idade desse jeito, que a senhora está lúcida, com saúde, com alegria, né? Indo para a igreja, levando os netos para ouvir a palavra do Senhor. Isso é possível, irmão. Porque isso está prometido para aquele que teme a Deus. Nós temos que crer em suas palavras, de que essas coisas vão se cumprir nas nossas vidas. Então nós entendemos pela palavra do Senhor, que tem muitas coisas que a Bíblia vai falar sobre, que estão prometidas para aqueles que temem a Deus. Não teria como eu ler tudo isso aqui para vocês, né? Mas vocês podem estar lendo na sua leitura diária da palavra do Senhor, né? Ou ouvindo também, né? Um podcast, não sei, um Spotify ou um YouTube. Aquilo que for mais interessante você gosta, mas tem muitos conteúdos bons, né? Hoje mesmo de manhã eu fui ouvindo uma ministração lá no Spotify, voltei ouvindo. E, então, assim, às vezes a gente pode, num momento que você está no trânsito, coloca uma palavra, irmão. E era a palavra que eu estava precisando ouvir hoje. E eu estava sendo abençoada por alguém que gravou uma mensagem, nem sei que data foi aquilo, mas a palavra estava precisando, não era hoje aquela palavra. E veio certeiro para o meu coração, porque eu precisava para o dia. Então a gente pode estar buscando ao Senhor, e quanto mais a gente buscar a Ele, a gente vai estar reverenciando ao Senhor. E a gente vai ver que essa graça, essa bondade nos alcança. Então quem teme ao Senhor tem uma vida feliz, como eu falei aqui. Se nós tirássemos hoje o Senhor da nossa vida, talvez nem nós estivéssemos mais aqui. E se estivéssemos aqui com os problemas que estamos enfrentando hoje, como estaríamos enfrentando eles se não fosse com o auxílio de Deus? Né? Então, temer a Deus, andar com Deus, nos faz ter uma vida mais leve, ter uma vida mais feliz. Nos ajuda, né, a vencer os desafios da vida. Nos ajuda a continuar a seguir em frente. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às quedas, que muitas vezes a gente sofre, a gente cai, a gente tem dor, a gente falha, mas o Senhor é aquele que nos levanta e nos faz seguir em frente. Não é? Então vamos rever aqui a importância de que nós temos que, para temer a Deus, nós precisamos conhecer ao Senhor. Mas para conhecer ao Senhor, como é que a gente conhece a Deus hoje? Indo à igreja, lendo a palavra, lendo livros também. Tem muitos livros, inclusive aqui na igreja também, do Kenneth Hagin, do pastor Bud, do Rick Renner, do Tony Cook, que são homens de Deus. Nós sabemos que ministram ali dentro da palavra, ensinam, está tudo alinhado com a palavra. Nós podemos estar investindo, irmãos, neste conhecimento, para que nós possamos temer a Ele
e para que nós possamos, cada vez mais, a gente possa estar mais sensível à sua voz, para que nós possamos obedecê-lo. Porque se a gente não obedecer, não tem como desfrutar dessas bênçãos. Quando eu era criança, as professoras do departamento infantil sempre ensinavam: andar com Deus, temer ao Senhor é como um guarda-chuva. Você está debaixo daquele guarda-chuva. Pode chover canivete, mas não pegue em você, porque Deus está te protegendo. Porém, quando você desobedece, você sai dessa proteção e você se torna um alvo fácil para o inimigo. E tudo que Satanás quer é que você desobedeça. Porque enquanto você estiver obedecendo, ele é só um leão que não pode te tragar. Satanás, ele vai só mandar as iscas, né? As iscas de Satanás. Só que engraçado que Satanás, ele não vai atrás de nós quando a gente está de barriga cheia. Porque quando a gente está de barriga cheia, a gente rejeita até aquilo que é mais doce. Mas ele foi atrás de Jesus quando Jesus estava com fome no deserto. Quando Jesus estava lá há 40 dias sem comer. Sabe, Satanás vai atrás quando ele tem a oportunidade. O ladrão vai em busca da melhor oportunidade. Ele não procura o mais difícil, ele procura o mais fácil. Então, Satanás vai buscar você quando as suas emoções, como tem o culto dos jovens no sábado, você pode vir também ouvir, quando as suas emoções estão afetadas, quando você está fraco emocionalmente, quando você está fraco espiritualmente, ele vai dizer: eita, tu que adiantou servir a Deus e agora está acontecendo isso. Olha a tua esposa, olha o teu marido, olha o teu filho, olha essa situação. Ele vai quando você está com fome. Quando você está carente. Satanás vai mandar um enviado para você, uma outra pessoa assim. Quando você não estiver carente, não, ele vai mandar quando você está brigado, né, com o seu cônjuge. Porque aí a outra pessoa vai querer, consolar você. Quando está tudo bem, você vai, sai daqui, Satanás. Então, assim, irmãos, nós precisamos temer a Deus em tempo e em fora de tempo. Porque a intenção de Satanás não mudou, A intenção dele é nos fazer pecar, é nos fazer sair debaixo da cobertura do temor ao Senhor, para que ele possa nos alcançar e trazer o mal sobre as nossas vidas. Mas glória a Deus que, ainda que você ou eu, se em algum momento sairmos desse guarda-chuva pela graça e a bondade do nosso Deus, nós podemos voltar para essa cobertura. Porque aquele que se arrepende e confessa alcança misericórdia. O que não pode é você continuar fora do guarda-chuva, achando que está tudo certo, fazendo as coisas do seu jeito e querendo viver as bênçãos de Deus, quando as bênçãos de Deus existe um lugar para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação, mas para aqueles que estão fora de Cristo, já estão condenados, irmão. Já estão destinados a perecer, porque estão fora, porque estão desprotegidos. Mas para aqueles que estão debaixo do temor ao Senhor, em reverência ao Senhor, considerando aquilo que Deus diz, obedecendo a sua palavra, para esses, ainda que não tenham o sol, vai nascer o sol da justiça trazendo salvação sobre você. Porque aquele que prometeu, ele vai cumprir, irmão. Então nós precisamos nos esforçar para conhecer mais e mais o nosso Deus. Porque quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais nós vamos nos santificar. Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar na palavra de Deus. Porque a palavra é ela que nos santifica, é ela que nos purifica. Quando vocês forem em Israel um dia, amém? Vocês vão lá, né? Quando vocês forem em Israel, seja agora, se você desejar, nessa época, nessa era que vivemos, ou seja na era vindoura, porque Israel vai estar lá no milênio, Jesus vai reinar de Jerusalém. Mas lá em Israel, nós vemos lá parte, dos rituais da velha aliança. E antes de você ir ali se aproximar do muro das lamentações, que nós chamamos em português, mas você vai ver que tem uma fonte. E aquela fonte ali é para você lavar suas mãos antes de você entrar lá no local da oração. Antigamente, antes deles irem ao templo, eles iam lá como fosse uma banheira, uma piscina. Eles tinham que tomar banho antes de se apresentar diante de Deus. Essa água está representando a palavra de Deus, porque aquela água limpava eles por fora. Quando eu tomo um banho, eu me limpo por fora. Mas a água não tem o poder de limpar o meu coração, a água normal da terra.
Mas a água de Deus, que é o Espírito Santo, que é a sua palavra, tem poder de purificar o meu espírito, de purificar a minha mente, de purificar a minha boca, os meus ouvidos, os meus olhos. Porque nesse mundo eu e você estamos expostos a palavras malditas, a coisas que não deveriam nem nunca ter passado diante dos nossos olhos. Estamos expostos. Como dizem alguns pregadores, tem como você impedir de um passarinho pousar na sua cabeça? Não tem. Ele pode vir pelas costas, eu não tenho olhos nas costas, nem você, né? Mas se ele pousar, eu posso tirar ele. Se um pensamento mal, se uma palavra mal, se algo que o diabo lançou, chegou até você, você tem o poder de tirar isso e permanecer debaixo do temor e da obediência a Deus. Porque a obediência é uma escolha, uma decisão minha e sua. Temer a Deus é uma escolha. Eu escolho temer a Deus. Ah, mas está difícil. Mesmo com a dificuldade, vou permanecer com Ele. Porque é muito bom ser fiel só na bonança. A gente tem que ser fiel em todo o tempo, irmão. Como diz Paulo, né? Em tempo e fora de tempo. Então nós temos que buscar conhecer mais o nosso Pai, e só vamos conhecer a Ele tendo intimidade com Ele, tendo uma vida de relacionamento com Deus. Além de conhecer ao Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer ao Senhor. Como eu falei aqui, a obediência também está ligada, né? E é uma obediência que não é cega, é uma obediência inteligente. Eu comecei falando para vocês, quando nós somos crianças, nós aprendemos a obedecer os nossos pais, que querem o nosso bem, tá? Vamos excluir aqui pais que fazem o mal aos seus filhos. Estou falando de homens de Deus e mulheres de Deus. Pais tementes a Deus, mães tementes a Deus. Um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus vai ensinar aos seus filhos o caminho que devem andar, não é? Então ele vai dizer, olha filho, não ande com tais pessoas que falam palavrão, não ande com aquelas meninas que se vestem daquele jeito, não ande com isso, não fique em casa só assistindo TV, você tem que estudar e tal. Então assim, são seus pais falando com você, e se você obedecer isso que os seus pais falam, você desfruta de coisas boas no seu futuro. Né? Hoje eu estou aí quase finalizando, com graça de Deus, em breve o mestrado, mas isso também tem a minha mãe por trás. E eu estou finalizando o mestrado e ela já está há muito tempo falando, não penso que vai parar aí, eu quero que você ainda faça doutorado e um pós-doutorado. Eita. Então assim, é alguém que está me aconselhando para algo bom, não é para algo mal. Né? Como ela disse, quem dera ela tivesse tido, talvez não por maldade, mas a minha avó não incentivou isso. A minha avó dizia que só tinha que trabalhar, que negócio de estudar era só para rico. Né? E aí a minha mãe decidiu fazer diferente comigo e com o meu irmão. Então assim, se eu ouvir o conselho da minha mãe, para o bem, irmão, ela na frente vai dizer, rapaz, não é que mesmo que agora eu tenho um emprego bom e ganho bem? Que isso me abriu portas. Você sabia que eu não queria estudar inglês? Quem foi que ficou no meu ouvido dia e noite falando que eu tinha que aprender inglês, 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 inglês? A minha mãe. E ela ainda ficava junto com o Espírito Santo lá falando assim, ó, tu tem que aprender inglês, porque quando for ser missionário, for para as nações, Deus pode precisar que você saiba disso. E isso ficou martelando muito na minha mente. E eu falei, será que Deus quer mesmo que eu aprenda inglês? E aí eu fui orar, depois de ouvir muito tempo isso, que eu fui orar e perguntar para Deus se era realmente Deus que queria aquilo para mim, irmão. E aí eu fui me esforçar, estudar por anos, que eu não estudei um ano, estudei vários anos, ainda estou estudando, ainda estou aprendendo, né? Porque eu entendi que tinha um propósito de Deus para mim naquilo dali. Mas Deus estava usando a minha mãe para dizer para mim, ei, você precisa estudar. Você não vai cair um chip de inglês aqui na sua mente e no outro dia você vai sair falando inglês. Não foi assim com português? Nenhum nasceu aqui falando português, todos tiveram que aprender. Ninguém nem nasceu nem falando. Nunca vi um bebê que já nasceu falando, oi mãe, oi pai. Não, tudo se aprende. Tudo se constrói. Então nós também temos que aprender a temer a Deus. Nós também temos que aprender a reverenciá-lo. Nós também temos que aprender que obedecer a Ele vai sempre nos trazer
coisas boas e vai nos levar para um lugar melhor. Vai abrir portas para nós amanhã. Vai nos livrar do mal, vai nos livrar da morte. Sabe, é diferente do medo, por exemplo, fulano tem medo de altura. Eu acho que fulano tem mais temor de altura, né? Porque assim, até eu, tipo, se eu estiver num lugar alto, que eu não tiver segurança, para que eu vou ficar me expondo para eu cair de um prédio lá embaixo? Eu moro no 18º andar, tinha rede lá em casa, tiraram as redes. Eu não gostei muito, porque a rede me dava mais segurança, né? E tipo assim, eu não tenho medo de olhar lá embaixo. Só que agora sem a rede, eu olho, mas eu não olho tão perto porque vai, né? Então assim, esse temor me impede de cair. Tipo, eu não vou, eu sou a corajosa toda, não tenho medo de altura, deixa eu me encostar aqui, vou cair lá embaixo e vai morrer. Né? Então, assim, esse temor preserva a minha vida. Uma vez eu fui em um parque, né, de diversões e fui numa montanha-russa, e eu gosto de montanha-russa, mas eu acho que agora que eu estou maior, meio que está assustando um pouco mais. Mas eu fui em uma montanha-russa, pela primeira vez, que era uma montanha-russa invertida. Irmão, quando eu sentei naquele carrinho, a cadeira era lisa. Sabe, que você tem a sensação que você vai escorregar? Eu sentei, o negócio fechou aqui, um cintozinho assim, e eu falei, meu Deus, eu me arrependo de ter sentado nesse lugar. Porque onde é que eu vou segurar? Não tinha nada para eu me sentir segura. Nada para me dar segurança. Irmão, eu não sei se algum dia ainda voltarei aí naquela montanha-russa, mas eu falei para Deus naquele dia, Deus me perdoe, não deixa eu morrer hoje. Porque eu queria desistir agora, Abraão estava do meu lado, eu falei, eu me arrependo de ter sentado nessa montanha-russa, eu não tenho nenhum canto para eu segurar, meus braços estavam soltos, era tudo liso, não tinha nada onde se segurar. Se eu fosse segurar naquele negócio, mas aquele negócio pode abrir, o cinto podia soltar da força, da velocidade. Então, irmão, foi desesperador. E ali eu fiquei, não com temor, eu fiquei com medo mesmo ali. E eu orei com todas as forças da minha alma para que Deus não deixasse eu morrer, porque assim, parece que naquele dia eu senti mais a morte de perto ali. Foi naquele dia, glória a Deus que eu sobrevivi quando eu saí da montanha-russa. Mas eu falei, Deus, nunca mais eu vou nessa montanha-russa. Porque eu fiquei com muito medo do negócio soltar, e eu caí, eu não tinha onde me segurar. Eu não tinha segurança. Sabe, irmão, temor a Deus nos traz segurança. A Bíblia diz que quem está na palavra, vive a palavra, anda com Deus, ele está firmado na rocha. Aonde ele vai, ele está firmado na rocha. Firmado na rocha. A rocha não é mole. Eu não vou pisar em buraco, eu não vou pisar num canto que vai trazer morte para mim. Eu estou andando na luz, eu estou vendo onde eu estou pisando. Se eu estiver na luz e eu ver que tem um buraco ali, eu vou desviar, irmão. Eu não vou pisar. Estou vendo um buraco aqui e vou pular. Não, irmão. Quem cai no buraco, quem cai no abismo é quem não anda com Deus, porque ele anda fora do guarda-chuva, anda nas trevas. Mas o temor a Deus nos livra desses buracos da vida, nos livra desses problemas, dessas dificuldades da vida. E nós precisamos entender isso. Que andar com o Senhor, que temer ao Senhor, que reverenciá-lo, que obedecê-lo, que fazer aquilo que os seus mandamentos dizem, não são pesados para nós. Porque se eu ando na rocha, eu não estou andando na água, né? E ainda que eu estivesse andando na água, ela se tornaria como rocha para mim, como se tornou para Jesus Cristo, porque eu estou com Ele. Porque com Jesus até a água vai se tornar dura para eu andar. Mas sem Jesus, irmão, afunda. Sem Jesus, não tem garantia de que vai sobreviver no final da montanha-russa. Vai ficar assustado, vai ficar com medo. Mas glória a Deus, que Deus ouviu a minha oração naquele dia. Eu estou rindo agora, mas no dia eu não ri não. No dia foi muito assustador. Então nós precisamos entender que temer ao Senhor é nos trazer segurança, firmeza, garantia de que vai dar tudo certo. Pode demorar, irmão, não tem problema. Tem árvore que demora para crescer, tem semente que demora, cada semente tem o seu tempo. Mas eu sei de uma coisa, irmão, vai acontecer, vai chegar. Você não pode desistir porque você não está vendo ainda o que você queria, porque as coisas ainda não estão do jeito que você queria, porque ainda não aconteceu aquilo que você queria, porque o seu sonho tal ainda não se realizou. Ei, vai acontecer. Abraão esperou 25 anos e continuou temendo ao Senhor. Não sei quantos anos você esperou, ou está esperando, mas Abraão esperou 25 para ver a promessa
nascer, que era Isaac. Quanto tempo Davi esperou da unção até ele de fato se tornar, tomar posse e se tornar rei de Israel? Irmão, ele não foi ungido hoje, no outro dia já estava virando rei, não. Foram cerca de 17 anos, não é? Para Davi tomar posse do trono de Israel. Mas ele tinha uma palavra. E Davi ele era tão temente a Deus que ele teve Saul em suas mãos dentro da caverna. Ele poderia ter matado Saul e ter resolvido o problema dele do jeito dele. Mas a Bíblia diz que Davi era tão temente a Deus que ele só fez cortou um pedacinho lá do vestido de Saul aqui, e na mesma hora o coração dele pesou. Como poderia eu estender a mão contra o ungido do Senhor, ainda mesmo que ele esteja me perseguindo, querendo a minha morte? Que coração era esse, irmão? Ah, mas Davi adulterou. Certo, nós fizemos outras coisas também. Davi não é definido por um erro que ele cometeu. Ele pode ter errado naquela vez, que ele errou mesmo, e Deus não aprovou. Mas ele acertou muitas vezes em outros, irmão. Como nós erramos várias vezes. Mas o Senhor quer hoje trazer essa mensagem para mim e para você, sobre que o temor do Senhor é segurança. Então, se você estiver fora disso, vocês, ou quem está me ouvindo essa mensagem, é tempo de voltar para debaixo do guarda-chuva. Porque Deus quer livrar a sua vida da morte. Deus quer livrar a sua vida da desgraça, da destruição. Deus tem livramento para você. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar a Deus. É tempo de obedecer, é tempo de se achegar. É tempo de deixar o pecado. Porque aquele que está pecando não está temendo a Deus. E aquele que tem consciência do pecado e ainda permanece no pecado, ainda é pior ainda. Porque se a gente peca, sem ser intencional é uma coisa. Intencionalmente já é outra coisa. E ainda saber que está pecando, ainda continuar propositalmente pecando, é estar se afastando de Deus cada vez mais. E esse caminho não é um caminho de vida. O Senhor deseja que nós venhamos corrigir a nossa vida, estar debaixo das suas asas, protegidos por Deus. O nosso esconderijo tem que ser o Senhor. Temos que estar guardados pelo Senhor, pela sua palavra. Não é? Temos que estar guardados por Deus. As pessoas que temeram a Deus passaram por dificuldades? Sim. Davi passou por dificuldades? Sim. Foi perseguido, fugia de cidade a outra. Sim, passou por dificuldades, então nós também passamos. Mas o Senhor está conosco. A gente sabe que essa dificuldade vai passar. Ela tem um fim. Essa tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Porque Jesus está no barco. Jesus está no barco, irmão. Ele precisa estar no barco da minha vida e da sua vida. Então, essa noite é noite da gente reverenciar o Senhor e dizer: Pai, me perdoa se em alguma coisa na minha vida eu tenho pecado, se eu não tenho temido a você, se eu não tenho obedecido a sua palavra, se eu tenho saído fora desse guarda-chuva. Eu preciso voltar. Preciso me arrepender, porque arrependimento é mudança de rota. É transformação. É dizer: rapaz, eu estava indo para a morte, agora eu vou voltar, eu vou para a vida. É ir para Deus. É dizer: eu quero essa proteção, Senhor, me proteja do diabo, das consequências dos seus erros. Porque em Jesus Cristo há milagres, há provisão, há livramento. Porque se alguém estiver em Cristo, nenhuma condenação haverá mais. Mas fora de Cristo, as consequências vão chegar, irmão. As consequências vão chegar. E às vezes pode ser tarde demais. Pessoas morrem cedo. Porque não se atentaram a voltar para debaixo do guarda-chuva enquanto há oportunidade. E isso é muito sério. Irmão, não se preocupe com o que a Ana vai pensar em mim, fulano vai pensar. Esqueça todo mundo. Se pensa o que Deus está pensando de você agora. Mais importante é o que Deus pensa de você, irmão. Porque quem vai te julgar é Deus, não sou eu. Quem morreu por você não fui eu. Foi Jesus.
Quem vai dizer lá naquele dia se te conhece ou não é Jesus Cristo. Conheço o Daniel, conheço o Aloísio, conheço a Marilene, conheço o Ronaldo, conheço o Vailson. Quem vai dizer é Jesus, irmão. Você tem que ser conhecido por Ele. Um homem justo, uma mulher justa, temente ao Senhor, que busca ao Senhor, que se esforça para obedecer, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é por esforço. É se esforçando, vou me esforçar para amar, vou me esforçar para perdoar, vou me esforçar para não assistir isso, vou me esforçar para não ficar no meio desse tipo de conversa, vou me esforçar para não ir atrás desse tipo de amizade. Tem que se esforçar, irmão. Coloca força. E o Senhor vai ser contigo e vai dar tudo certo. E você vai colher os frutos dessa obediência. Amém? Então hoje nós vamos encerrar por aqui. Na próxima quinta-feira nós vamos dar continuidade em relação a temor. Nós vamos aprender um pouco, muito mais sobre isso. Na vida dos nossos irmãos aqui na Bíblia. Eu quero que você esteja preparado, porque você vai receber. E eu creio que esse mês vai avivar no seu coração o temor a Deus, a reverência ao Senhor, e de que Deus está purificando, santificando a sua igreja, a sua casa. Porque sem santidade não tem como a gente ver Deus, nem as coisas de Deus. Mas a gente precisa estar debaixo da mão do Senhor, em santidade, em temor a Deus, para ver a Ele e usufruir da sua bondade. Amém? Então que vocês sejam abençoados, bom descanso para vocês.